Bem-vinda, bem-vindo ao módulo 3. No módulo 1 e 2, a gente falou do presente, né? Então, de como as coisas estão hoje, como que vocês conseguem construir um ambiente saudável. E ambiente, né? Ambiente tanto interno quanto externo saudável para prosperar, para crescer, para atingir os objetivos. Agora a gente entra no módulo 3 e o módulo 3 vai falar do passado. A pergunta é, né, como eu cheguei até aqui? Como eu me tornei quem eu sou? Então, agora a gente vai dar uma aprofundada em estruturas da mente, enfim, né, várias outras coisas aqui durante o módulo, para entender quem é você, quem você se formou. A gente vai falar muito de paradigma também, né, que é a palavra da moda aí, para vocês entenderem como foi formado e o que a gente faz com esses paradigmas. Vou começar aqui pela estrutura da mente. Então, vocês vão encontrar no PDF também de material de apoio aqui um esqueminha com a estrutura da mente. Vocês vão ver ali que tem a mente consciente, a mente inconsciente, a supraconsciência e nosso corpo. O nosso corpo, como eu falei, né, ele não é uma parte da estrutura da mente, mas ele está intimamente conectado com a mente. Mas esse desenho ele foi feito dessa forma justamente para mostrar o quanto os pensamentos, né, o que a gente constrói na nossa mente, interfere diretamente no corpo. E a parte de supraconsciência, não vou me aprofundar muito nela, é a parte, digamos, mais espiritualizada que nos conecta com o todo. Então, se você já ouviu falar, né, de somos um, todos os seres aqui são um só, é nessa ideia de que existe uma consciência coletiva conectada que nos identifica enquanto sociedade. Focando aqui nessa parte mais interna da mente, né, a parte de consciente e inconsciente, que é o foco para a gente desenvolver todos os próximos tópicos. A gente tem 5% apenas da mente que é nossa consciência, nossa mente consciente. Tudo isso que a gente sabe, acha que sabe, o nosso estado de alerta aqui que eu estou conversando com vocês, é o meu estado de consciência. Mas tem 95% que eu não conheço, que você não conhece da sua mente. E a ideia é, para esse processo de evolução, ir buscar cada vez mais dessas informações que estão no subconsciente para usá-las a nosso favor. Para ressignificar paradigmas se for necessário, para entender de onde as coisas vêm, de onde os nossos comportamentos vêm, de onde nossos bloqueios vêm. Às vezes você, por exemplo, identifica o seu propósito, entende que para trabalhar com ele vai ser necessário empreender, mas você tem muito medo de empreender. Um exemplo clássico. Então é interessante se aproximar dessas estruturas inconscientes, né, que estão ali adormecidas e estão se manifestando sem a gente entender direito o que está acontecendo, para a gente começar a entender o que está acontecendo e aí sim ressignificá-las. Então, essa é a parte mais importante, entender aqui essa diferença de consciente e inconsciente. Então, o primeiro desafio aqui agora é colocar na cabeça que a gente acha que sabe tudo. Principalmente a gente vai crescendo, ficando mais velho, aí acha que já dominou o mundo. Mas existe uma infinidade de coisas dentro da nossa própria mente que a gente não sabe. Quem dirá do universo? E aí isso pega o tópico que a gente vai falar já já sobre mindset de aprendizado também, mas já fica o spoiler para você entendendo que existe muita coisa que a gente não sabe dentro da nossa própria estrutura. Eu vou voltar naquele exemplo para deixar bem claro aqui. O exemplo do medo que eu dei com a minha mãe lá, né? Que ela tem muito medo. Eu herdei isso de várias formas, vamos falar sobre isso também. E por muitos momentos eu não entendia que era medo. Eu não entendia de onde vinha meu medo. Muito menos saber controlar. Então eu já cheguei, por exemplo, a ter crises de pânico dentro de um carro, onde nada estava acontecendo, a pessoa que estava dirigindo super bem, tranquilamente, às vezes ia fazer uma ultrapassagem ou outra, mas tudo absolutamente dentro do normal, e eu comecei a ter crise de pânico porque eu sentia muito medo ali, e muito medo. E aí, em específico, nesse momento, eu já estava no meu processo de autoconhecimento
Então, quando esse medo começou a vir à tona muito forte e me incomodar, me atrapalhar, eu comecei a acessar. Comecei a conscientemente, né, me perguntar, tentar entender de onde vinha esse medo, com apoio, na época, de terapeuta também. Exato. Na época eu não fiz isso sozinha, eu tinha uma terapeuta. E eu fui investigando isso até que eu consegui acessar uma memória de quando eu era muito criança, acho que eu tinha uns 4 anos, de uma situação em que eu estava dentro de um carro, a pessoa estava dirigindo, e eu tive muito medo, a pessoa acho que estava alcoolizada, alguma coisa assim, e colocou a gente em algumas situações que eu, como criança, entendi ali como risco. Obviamente, não dirijam e bebam. Isso é coisa de 30 anos atrás, então naquela época, infelizmente, era mais comum. Mas essa memória me marcou. E conscientemente, eu nunca tinha, né, esses 30 e tantos anos aí, eu nunca tinha acessado essa memória. E naquele momento, né, tentando identificar, eu consegui acessar. E isso me ajudou a superar isso, a entender que isso foi uma coisa que aconteceu lá com a Vitória criança, que é totalmente diferente da situação que estava acontecendo e acontece com a Vitória adulta, e que não precisa mais, eu não preciso mais ter esse medo, esse instinto de sobrevivência, né, essa crise. Então, só para exemplificar aqui, essa brincadeira do consciente, inconsciente, as memórias, como que isso vai vir na tona. E se eu não tivesse investigado isso, provavelmente não teria acessado essa memória e provavelmente teria ali ficado no medo, talvez tomando um ansiolítico para entrar no carro ou algum outro remédio, não sei. E sei lá o que eu conseguiria fazer com esse medo. Mas essa consciência, saber que essas estruturas existem e estar dentro de um processo terapêutico ajudou a fazer isso, superar todos esses desafios. E último gancho aqui, antes da gente passar para o próximo capítulo. E aí, por que, né, que eu tô contando tanta coisa se a gente vai falar de propósito? Como eu falei, a gente vai fundo. Então, se isso não tivesse correto, se isso não tiver alinhado aí dentro, na hora que você fosse conectar com o seu propósito, a probabilidade é de que a consciência fique num campo muito alto, né? Muito, muito alto nível, difícil de acessar sem se conectar com aquilo que você realmente é, que você realmente sente. E posteriormente, na hora de se conectar depois de conectar com o seu propósito, você vai precisar tomar ações e vai chegar nas barreiras de medo. Então, é importante você desde já ter consciência desse processo para conseguir acessar seus propósitos e vivê-lo da melhor forma possível.